você estamos mortos aqui nesta noite. Mas através da fé, nós somos mais que capazes. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Mas como que o pecado poderia habitar num homem como Paulo? Ele chegou a dizer em Gálatas capítulo 2, o verso 20: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Na sua carne. O pecado habitava ali. E só para você ter noção, para você separar a carne do espírito, e você verá por que precisamos ter hoje um lugar também de refúgio. Ou então nós estamos mortos, Satanás nos lançará no lago de fogo. Em 2 Coríntios, do capítulo 12, ele diz que enquanto Deus tinha que entregar ele a Satanás, um demônio para lhe esbofetear, para que ele não se exaltasse por causa das altas revelações. Por quê? Porque em Provérbios capítulo 6, um dos primeiros quesitos entre os 6 pecados que Deus não ama, que Deus não gosta, e o 7º que ele detesta, o primeiro que ele diz é esse: olhar altivo. O que é um olhar altivo? Uma pessoa prepotente, arrogante, altivo, orgulhoso. E por causa das altas revelações, Deus conhecia Paulo, Deus conhecia a carne de Paulo. Ele sabia que Paulo poderia ser um homem exaltado, então de quando em quando um demônio ia lá, esbofeteava ele, colocava ele enfermo, colocava ele em problema, para que ele pudesse olhar para baixo e dizer: eu dependo da cidade de refúgio. Eu dependo de refugiar em Cristo Jesus o tempo todo. Por isso ele disse: pela graça sois salvos. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, o que já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Mas qual é esse pecado? Aquele que eu já citei, Salmo 51, verso 5. Nascido em pecado, formado em iniquidade. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, lá onde o Espírito Santo habita, o que é o homem interior. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Não tem uma pessoa nascida do Espírito Santo que ele não tenha prazer na palavra de Deus. Ele sempre dirá amém para tudo que Deus diz. E ele sempre dirá: estou eu errado e Deus está certo. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele lamenta. Se você não sabe, ele escrevendo a Timóteo, ele disse que Deus salvou a ele, o principal pecador. Ele se sentia o principal pecador. E muitas vezes eu me sinto o principal crente. Você pode se sentir o principal crente quando ele diz: eu, o principal pecador. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí você está vendo do que ele está falando? Deste corpo nascido em pecado, formado em iniquidade e condenado à morte. Mas fique feliz que nós temos uma cidade para se refugiar. Amém. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ou seja, eu dependo de estar debaixo das asas do Altíssimo, eu dependo de me refugiar em Cristo 24 horas por dia, para que eu também não seja morto. Porque o salário do pecado é a morte. E aí você poderia dizer: mas porque muitas pessoas acham assim: fulano, ciclano, bertrano, como o profeta caiu naquele equívoco, vendo aquela mulher dentro do bar, como eu posso cair num equívoco, você também pode. Mas você sabia que a maioria das coisas que nós fazemos de errado, nós não sabemos o que estamos fazendo?
Nós não sabemos. Nós só vamos despertar quando Deus nos corrige por causa da carne. Presta atenção no que você vai ouvir aqui. Lucas capítulo 23, verso 33, 34.